Muito bem, pessoal. Sejam todos vocês muito bem-vindos a um dos principais temas da economia colonial brasileira, a lavoura canavieira. Nesta aula, vamos primeiramente analisar as razões para a instalação da agromanufatura do açúcar na América Portuguesa. Posteriormente, vamos analisar a ocorrência das invasões holandesas sobre o Nordeste açucareiro e os impactos desse processo sobre a economia colonial. E então, vamos lá? A principal atividade, a lavoura de exportação, tem como vedete no Brasil a cana-de-açúcar. E por que cana-de-açúcar? Bom, vou apresentar aqui 4 bons argumentos para nós justificarmos a introdução da lavoura canavieira no Brasil. Primeiramente, cana-de-açúcar não é um produto original do Brasil, nunca foi. Cana-de-açúcar é um produto original da Índia. Muito bem, então a cana da Índia. A cana-de-açúcar é um produto hindu. Muito bem. O açúcar, desde o século XI, XII, ele já é exportado para a Europa como especiaria. O açúcar da Índia, o cravo da Índia, a canela da Índia, noz moscada da Índia, gengibre da Índia. A Índia era a fornecedora dos temperos para a Europa. Muito bem. Os portugueses, quando se organizaram desde o século XII enquanto Estado, os portugueses, ao longo do tempo, já no século XIV, os portugueses eles vão perceber que poderiam lucrar com a cana-de-açúcar. No século XV, em especial, quando eles conquistam os arquipélagos de Açores e Madeira, 1425 em especial, nas primeiras décadas do século XV, os portugueses já estavam navegando pela costa da África e conquistaram Açores e Madeira. E perceberam que o solo era bom, perceberam que o clima era um clima quente, favorável à produção da cana-de-açúcar. Então, desde 1425, os portugueses já têm expertise na produção açucareira. Essa expertise, ela vai ser muito importante, porque ela vai dar confiança, segurança para o Estado português em transferir essa expertise para as terras do Brasil. Então, você tem, primeiramente, a expertise portuguesa, a experiência lusitana nos seus arquipélagos de Açores e Madeira. Outra referência importante para você justificar o desenvolvimento da lavoura canavieira é o próprio mercado europeu. O mercado europeu paga muito bem pelo produto açúcar, já que a Europa não tem clima tropical, não consegue ter produção açucareira. Açúcar é um produto mágico na boca desses europeus. Eles adoram açúcar. O açúcar foi uma espécie de vício, né, que o europeu acabou incorporando no seu paladar. Muito bem. Então, a Europa paga bem, inclusive nos dotes reais. O açúcar sendo utilizado como componente para um dote entre os casamentos, né, da rica aristocracia europeia. Bom, então você tem o lucrativo mercado europeu pagando bem pelo produto açúcar. Outra referência importante, e aí já dizendo positivamente em relação ao território do Brasil. O Brasil está num clima tropical, que é o clima propício para esse tipo de produto. E o Brasil tem o melhor tipo de solo para o produto açúcar, que é o solo de Massapê, encontrado lá na região pernambucana, no litoral do Nordeste. Então, as condições naturais do território da América Portuguesa. O clima quente e o fertilíssimo solo de Massapê, considerado o melhor solo para o açúcar. Agora, de nada adiantaria a experiência lusitana, de nada adiantaria o lucrativo mercado europeu, de nada adiantaria as condições naturais do território brasileiro, se não fosse o apoio, a ajuda, o financiamento do capital Flamengo. Construir um engenho
instalar a agromanufatura do açúcar é como se você investisse num poço de petróleo. A comparação é praticamente essa. Ser dono de engenho para o contexto do século XVI é como se hoje você fosse dono de um poço de petróleo. O lucro gerado por esse produto é astronômico. Os europeus pagam e pagam bem sorrindo pelo açúcar. E Portugal não tinha dinheiro para desenvolver a agromanufatura. Portugal tem o território, tem a expertise, mas Portugal não tem recursos para desenvolver a agromanufatura do açúcar. A aquisição dos equipamentos, do maquinário, os escravos nesse momento ainda são produtos, entre aspas, vendidos, né, pelo traficante, mas a um preço ainda elevado. O negro escravizado aqui no Brasil, ele tem um preço mais acessível para o colono escravista a partir da mineração. Houve uma grande oferta de negros escravizados do continente africano e a oferta maior no século XVIII colaborou para a queda do preço. Mas nesse momento inicial da colonização, o negro escravizado é caro. Então, nesse contexto, você tem o Estado português sendo obrigado a pedir apoio financeiro nos bancos das praças europeias. E é aí que Portugal vai bater na porta de quem? Na porta dos holandeses. A Holanda dominava a região da Bélgica. A Bélgica era também conhecida como região de Flandres. Daí a palavra Flamengo. Então, o Flamengo é o natural do território de Flandres, que hoje corresponde à Bélgica. E a Bélgica, naquele momento, pertencia à Holanda. E na região de Flandres, na região da Bélgica, você tem a presença de banqueiros, principalmente banqueiros judeus. Flandres era uma região muito rica. A Bélgica era uma região, até hoje, uma região riquíssima, desenvolvendo manufatura têxtil, tecidos de lã da Bélgica, e também uma praça financista, constituída por vários banqueiros. Então, é com esses banqueiros que o rei de Portugal vai se acertar. Muito bem. Os banqueiros de Flandres, que são os donos do capital Flamengo, dizem: olha, Portugal, nós temos o dinheiro para você investir na agromanufatura do açúcar. Nós podemos emprestar, sim, mas nós queremos 3 privilégios. No contrato de liberação do crédito, nós queremos 3 privilégios. Qual que é o primeiro privilégio? O primeiro privilégio é o privilégio do transporte. O que significa isso? O açúcar do Brasil, para chegar na Europa, ele só pode ser transportado em navios da Holanda. E a Holanda é uma forte construtora de navios. A Holanda é uma potência naval. Inclusive, os melhores navios da Europa, nos séculos XVI, XVII, eram os navios flamengos, eram os navios holandeses. Os holandeses eram conhecidos, inclusive, como os carreteiros do mar. Quer comprar navio? Quer alugar navio? Compre ou frete um navio da Holanda, são os melhores. Muito bem. Então, Portugal vai ter que fretar, vai ter que transportar o açúcar do Brasil em navio da Holanda. A Holanda sai lucrando, então, com essa estratégia. Segundo privilégio, os holandeses exigem que parte do açúcar seja refinado na própria Holanda. Então, o açúcar sai do Brasil e boa parte desse açúcar ele vai ser refinado na Holanda. Isso dá aos holandeses o controle físico do produto. Ou seja,
O açúcar que veio lá do Brasil está nas nossas mãos. Ele sai do Brasil em estado bruto, do pão de açúcar, né? Como tem lá no Rio de Janeiro, né? Muito bem, então você tem o pão de açúcar sendo refinado na Europa. Isso dá ao holandês o controle físico de parte dessa produção. E também um terceiro privilégio, o privilégio de negociar, distribuir, comercializar o açúcar do Brasil na Europa. Olha só que curioso. Quem comercializa o açúcar da América portuguesa não são os portugueses, são os holandeses. Como você tem hoje, por exemplo, um acordo entre o Guaraná Antártica e a Pepsi, quem comercializa, quem distribui o Guaraná Antártica lá na Europa, não é a Antártica, é a Pepsi. Existe um acordo entre as duas empresas. Então, é mais ou menos isso que acontece com o açúcar do Brasil. O açúcar é da América Portuguesa, mas quem distribui, quem comercializa, na prática, são os holandeses. Então, vejam só, você tem os holandeses adquirindo 3 privilégios estratégicos: transportar o produto, refinar o produto, comercializar o produto. No circuito capitalista, geralmente, a parte maior do lucro fica com aquele que comercializa e não com aquele que produz. Se você vai ao Ceasa comprar um pé de alface, o pé de alface que foi produzido pelo hortifrutigranjeiro na periferia da grande cidade, ele vai ser vendido na Ceasa por 10 centavos. Agora, esse mesmo pé de alface, ele vai para o sacolão, para o hortifrutigranjeiro, o hortiverde, ele vai ser vendido por R$ 1. Então, o produtor vende por 10. O intermediário, o atravessador, o comerciante, o distribuidor, ele vai majorando o preço do alface de 10 centavos que ele pagou do produtor, ele vai chegar no sacolão Lisboa a um preço de R$ 1. Então você tem, geralmente, na estrutura do capitalismo, aquele que distribui, que comercializa, ele tem uma parte do lucro muito maior do que aquele que produz. O produtor fica com a parte menor. O distribuidor é que lucra na cadeia do sistema mercantil. Bom, então você tem nesse contexto, com esses privilégios, a Holanda, ao transportar, refinar e comercializar, distribuir o açúcar do Brasil no circuito europeu, ficou praticamente com 75% do lucro gerado pela atividade canavieira no Brasil. Ou seja, 75% de toda a atividade canavieira no Brasil, durante muito tempo, ficou com os holandeses. Ou seja, o lucro ficou maior com eles. 20% dessa atividade vai ficar com o português. E esses 20% já são bons para Portugal. Portugal riu até aqui. É muito menor do que a parte que fica com os holandeses, mas é o que Portugal pode obter nesse momento. Portugal não é mais uma potência. Portugal foi potência até praticamente 1560, 1580, até a União Ibérica. Depois entrou em declínio. Foi subordinado ao domínio da Espanha. Portugal nunca mais foi potência. Então, para Portugal, que já estava atravessando desde 1530 o declínio do comércio oriental, essa situação com a Holanda é o que pode ser útil nesse momento. Pragmaticamente, é o que Portugal tem de melhor. Muito bem, então, com os 20% da atividade canavieira, Portugal já começa a superar as dívidas, já começa a sair da crise do comércio oriental. Bom, então 75% de lucro para a Holanda, 20% de lucro para Portugal, que é a metrópole que domina a América portuguesa,
e 5% irão ficar com o produtor. Novamente, a ideia do produtor, aquele que produz fica com a parte menor. Olha só que interessante, se 5% que ficou com o produtor, e esse produtor no Brasil a gente chama de senhor de engenho, é o proprietário, se 5% já foram suficientes para se definir no Brasil, colônia, uma classe aristocrática, arrogante, poderosíssima, como a classe dos senhores de engenho, imagino que não fizeram 75%. 5% já deu origem ao senhor de engenho, o magnata da economia colonial. Imagine 75%, que ficou com a Holanda com 75%, despontou na Europa no século XVII como superpotência. Ela já era uma potência naval. E agora, controlando, transportando, refinando e controlando o comércio do açúcar na Europa, uma Europa que paga ouro, que paga bem pelo açúcar, a Holanda despontou como superpotência. Então, foi o açúcar do Brasil que, em muito, contribuiu para a emergência da Holanda, sim, como grande potência. Nós vamos ver posteriormente que o ouro do Brasil vai trilhar um caminho parecido. Só que vai ser com a Inglaterra, né? O açúcar do Brasil para a Holanda, o ouro do Brasil para a Inglaterra. Em parte, a gente pode destacar que o ouro do Brasil colabora, não determina, né, mas colabora sim para o desenvolvimento da tecnologia inglesa, que vai ser responsável posteriormente pela invenção da máquina a vapor. O Estado inglês, com reservas de ouro que vinham do Brasil, ouro que era pago por Portugal pelas dívidas que ele contraiu ao longo do século XVII com a Inglaterra, o ouro do Brasil, utilizado pelos portugueses para pagar as dívidas que os portugueses tinham com os ingleses, vai ser investido em tecnologia. E é dessa tecnologia que se definirá os primeiros passos para a industrialização. Bom, então você tem esses argumentos para você justificar o desenvolvimento da lavoura canavieira no Brasil. Aqui eu tenho um momento de entretenimento em um engenho. Tenho os elementos do engenho apreciando os passos do lundum. O lundum é um ritmo musical africano. Você tem, por exemplo, no Brasil do século XIX, Chiquinha Gonzaga. A composição da Chiquinha Gonzaga, em muito, é inspirada no lundum, que é um ritmo africano alegre, festivo, bacana. Então, esse quadro retrata a influência já da cultura africana no entretenimento da elite brasileira. Muito bem, pessoal. Encerramos dessa maneira as nossas primeiras considerações sobre a lavoura canavieira. Na nossa próxima videoaula, vamos analisar o Nordeste holandês. Inscreva-se na Espaço e Tempo. A história para quem quer compreendê-la. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.